Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado. E hoje, aproveitando que é dia 1º de maio, né, o dia do trabalho, o dia do trabalhador, né, eu quero convidá-los a uma reflexão sobre o nosso livro sagrado, né, o livro do qual usamos para fazer engenharia social, para construir, né, e projetar a sociedade do futuro, né, porque vivemos em constante progressão, criação, a sociedade nunca será a mesma de ontem, porque ela tende a evoluir, porque trabalhamos o tempo todo para isso. Então, eu gostaria de, aproveitando que é o 1º de maio, o Dia do Trabalhador, aproveitar para citar um texto muito importante do nosso pai, né, do nosso mestre Salomão, que deixou escrito no livro de Eclesiastes a vaidade do trabalho. E eu queria ler esse texto hoje porque esse texto tem tudo a ver com a nossa nova ordem, tudo a ver com o nosso reset mundial, que inclui a robótica, né, através da autonomia robótica, né, colocarem os robôs para substituir os seres humanos no subemprego, que é o trabalho que causa fadiga, né? E essa transição para a nova ordem mundial, para o reset, ele tem tudo a ver com o livro de Eclesiastes, que também nós vamos utilizar esse livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 18, justamente com a fadiga dos caminhoneiros, né? E sobre a suposta notícia de que os caminhoneiros iriam parar de trabalhar. Então eu queria trazer esse livro aqui, essa mensagem como reflexão para todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus que estiverem presentes nesta noite. Então o Eclesiastes, capítulo 2, versículo 18, Salomão começa dizendo assim, a vaidade do trabalho. Também aborreci todo o meu trabalho com que me... Ele não está dizendo um pouco do trabalho, ele aborreceu todo o trabalho dele, do começo ao fim, tá? Também aborreci todo o meu trabalho com que me fadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estudo, contudo ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é verdade. Então me empenhei porque o coração se desesperaste de todo o trabalho em que me fadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto, até de noite não descansa o seu coração, também isto é vaidade. Então, senhoras e senhores, o rei Salomão está passando por um momento de crise na vida dele, onde ele está aborrecendo, entristecendo, desistindo de todo o trabalho que ele fez, né, de toda a ordem social, de tudo que ele construiu, né, justamente porque ele se fadigou, ele trabalhou muito exaustamente debaixo do sol e depois teria que deixar aquela riqueza, tudo que ele construiu, para o herdeiro, para aquele que viria depois dele, para herdar tudo aquilo que ele criou. E ele vai dizer, isso aqui tudo é vaidade, sabe por quê? Vai vir outro depois de mim, que contudo ele vai ter o domínio sobre todo o ganho da minha fadiga debaixo do sol. Então, para mim, isso tudo é vaidade. Porque ele não se esforçou e vai herdar tudo que construiu. Então, o rei Salomão é como se ele quisesse destruir todo o império dele, porque, segundo ele, as pessoas que não trabalharam para construir aquilo que ele construiu, iriam herdar o império dele. Você já pensou se toda pessoa tivesse esse tipo de pensamento? Então, o pai ele não constrói uma casa para os seus filhos, porque os filhos não levantaram nenhum tijolo. Então, para ele, o filho não pode herdar a casa porque o filho não suou. Então a república vai destruir toda a sociedade. Os governantes vão destruir toda a sociedade porque vai vir outro no lugar deles. E eles não querem que outro venha no lugar deles porque na arrogância deles só eles têm o direito de governar, porque só eles
têm ciência e sabedoria, então ninguém além deles pode governar. Esse é o perrengue chique do rei Salomão. Ele está tristinho porque outro vai governar no lugar dele. E, segundo ele, ninguém pode governar no lugar dele porque ele se fadigou de tanto trabalhar para construir tudo que construiu. E eu estou dizendo isso porque hoje em dia as pessoas fazem da mesma forma. Vamos olhar, por exemplo, o exemplo dos caminhoneiros. Eles exercem um papel muito importante porque os pilares da sociedade é a construção civil, a agricultura e a ferramenta que vai levar essa comida do campo até a sua mesa, que é o que? O transporte. Então, quando um caminhoneiro, senhoras e senhores, diz que vai parar de trabalhar porque ele não está recebendo um salário digno, colocando a moeda acima do valor da profissão dele, porque o valor não está no dinheiro, o valor está na mão de obra, a mão de obra, o trabalho, o recurso natural é a verdadeira riqueza. Então, quando ele diz que prefere ver a sociedade colapsar, as pessoas sem comida na mesa, porque ele não tem um salário digno, ele mostra para a sociedade que ele não é digno de ocupar aquele lugar, aquele pilar importante que mantém a estrutura da sociedade. Porque por causa de um salário que ele não ganhou, ele pode comprometer toda a estrutura da sociedade, não se importando com que as pessoas morram de fome. Então, esse recado vai para os caminhoneiros que pensam como o rei Salomão, que são insubstituíveis, que eles são substituíveis sim. Porque se eles fizerem isso hoje, pararem de trabalhar e faltar comida na mesa do trabalhador, o trabalhador vai começar a pensar, bom, eu não tenho outra opção senão substituir ele. Por quê? Porque por qualquer motivo ele para de trabalhar. Ele não se importa se as pessoas vão morrer de fome ou não. Ele não importa se a profissão dele é o que mantém a sociedade ou não. Então eu preciso substituir ele por alguém que não vai exigir salário como ele, que não vai parar de trabalhar à toa como ele. Então quando ele entrar em greve, ele vai obrigar a sociedade a querer a autonomia robótica. Por quê? Porque o robô não vai parar de trabalhar por causa de um salário. Então, quando ele para de trabalhar por causa de um salário, ele está dizendo em alto e em bom tom que ele é substituível sim, que ele precisa ser substituído imediatamente por uma pessoa que tenha mais caráter do que ele, que inclusive até a máquina tem, porque ela não vai se importar com o salário, ela vai fazer o que precisa ser feito. Porque o próprio rei Salomão vai dizer que, pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol. É isso que todo caminhoneiro pensa, é isso que todo agricultor pensa. Por que eu vou trabalhar tanto, né? Porque eu trabalho no subemprego, meu emprego me deixa fadigado, cansado, né? Eu vou ter que deixar a minha herança para quem nunca trabalhou, né? Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho é desgosto. Realmente, quem faz o subemprego, todos os seus dias são dores. Quem trabalha com construção civil, todos os dias deles são dores. Quem trabalha com agricultura, todos os seus dias são dores. Todos os seus dias são desgosto, porque ele trabalha com fadiga. O próprio trabalho fadiga ele. E nem de noite ele descansa o coração dele. E aqui no caso do rei Salomão, ele está dizendo que nem de noite ele descansava o coração dele, porque até quando ele ia dormir ele pensava, eu preciso terminar aquela obra, certo? Mas ele vai chegar a dizer que tudo isso é vaidade, nada disso importa, tudo isso é fútil. Ele vai dizer, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer e quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria e conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Então o rei Salomão está dizendo que tudo isso é vaidade, tudo isso é correr atrás do vento, porque segundo ele, para o pecador, e o que é o pecado aqui? O pecador é aquele que transgride a lei. Então aquele que transgride a lei, aquele que é criminoso, Deus dá trabalho para ele, para que ele possa
trabalhar e ajuntar riquezas para dar àquele que agrada a Deus. E quem agrada a Deus é aquele que cumpre a lei. Então o que o rei Salomão está querendo dizer? Que tudo isso para ele é vaidade. Por quê? Porque ele está trabalhando de forma tão fadigada, está tão fadigado de trabalhar. Por quê? Porque segundo ele, na visão dele, ele é pecador e Deus deu ele trabalho, assim como deu trabalho para os escravos dele, porque eles são pecadores desobedientes, transgressores da lei, para juntar riquezas e dar para aquele que agrada a Deus. Então, se você é um caminhoneiro que trabalha e se fadiga de trabalhar, um construtor civil ou um agricultor que levanta a mão para o céu agradecendo a Deus pelo trabalho, né, pela fadiga do trabalho, eu quero que você saiba que se você pensa em desistir da sua profissão por causa de um salário, você já desagradou a Deus. Porque se você está trabalhando muito, é porque o próprio Deus, e aqui o rei, a autoridade maior, te deu trabalho porque você é desobediente, porque você é transgressor da lei. Então ele te deu trabalho não para você enriquecer, caminhoneiro, mas para que você pudesse ajuntar e dar àquele que agrada a Deus. E caso você não queira fazer isso, você será substituído para quem o faça. A máquina irá fazer. Ela irá trabalhar para dar a riqueza àquele que agrada a Deus. Então ele vai dizer: que proveito tem o trabalhador naquilo em que se fadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Então, desde o passado, o trabalho ele era usado como uma forma de Deus, ou seja, do rei, das autoridades, para afligir os filhos dos homens, os pecadores e transgressores da lei. Então, se você pecava ou transgredia uma lei, uma das punições que você recebia era o trabalho, trabalhar para acumular riqueza para aquele que agrada a Deus. Então, olha o que ele vai dizer, a semelhança aparente na morte entre homens e animais. Olha o que ele vai dizer. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, no lugar da justiça a maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: e por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmo como animais. Então, para o rei Salomão, para a elite, para os governantes, para o topo da pirâmide, o trabalhador, que é pecador, transgressor da lei, ele é animal, como qualquer outro animal, como um cavalo, como um burro ou como qualquer outro animal. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo que lhe sucede, como morre um, assim também morre o outro. Então, se você matou o animal de tanto trabalhar, você não é diferente do animal. Você também tem que morrer de tanto trabalhar. Certo? Se você matou um animal por covardia, você também tem que morrer por covardia. Aí ele vai dizer: todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Mas o homem ele acha que tem vantagem sobre o animal, tanto que colocava o animal para trabalhar para ele. E por isso, quando ele chicoteava o animal para trabalhar para ele, outro ser humano tratava ele como um animal também, chicoteando ele para trabalhar para outro ser humano. Por quê? Porque para os patrões, para os reis, não existe diferença entre o animal, o cavalo que carrega peso, o jumento que carrega peso, ou o ser humano. Por isso a mula de Balaão falou com ele, porque a mula de Balaão, na verdade, era um escravo dele que carregava os negócios para ele, certo? Porque a humanidade sempre teve a linguagem desse jeito, né, de chamar o outro de animal, né? Veja que quando você considera uma pessoa muito ignorante, do que você chama ela? De burro. Quando a pessoa tem uma língua muito afiada, muito venenosa, do que você chama ela? De serpente. Então por isso a serpente fala na Bíblia, por isso o burro, o jumento fala na Bíblia. Porque não são animais, são pessoas, mas pessoas que são pela elite comparadas a animais, certo? Aí ele vai dizer: todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe que o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra. É como se ele estivesse dizendo: pessoal, não há diferença nenhuma. Já que o animal é igual ao homem, se o fôlego de vida dele, ou seja, o espírito dele, sobe para cima,
o do animal também vai subir para o mesmo lugar, para cima. Mas ele termina dizendo uma coisa muito interessante que eu quero citar para vocês. Ele diz no versículo 22, o número do Bolsonaro. Ele diz assim: pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem os fará voltar para ver o que será depois dele? Então ele está dizendo, olha só, realmente é vaidade você construir para deixar um herdeiro para conquistar tudo que você construiu. Mas você vai morrer e você não vai voltar para ver quem está aqui no seu lugar. Então, o que eu tenho a dizer para você, animal, que também eu chamo de humano, é que, pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras. Então ele está dizendo que a melhor coisa para você, trabalhador, no dia do trabalhador, é alegrar-se por suas obras, porque não há coisa melhor para você do que alegrar-se nas suas obras. Ou seja, você está construindo uma estrada, alegre-se de estar construindo uma estrada. Está construindo uma ponte, alegre-se de estar construindo uma ponte. Está construindo um castelo, alegre-se de estar construindo um castelo. Porque segundo o rei Salomão, porque essa é a sua recompensa. Então a recompensa para você, a recompensa do rei para você trabalhador, de Deus, a recompensa de Deus para você trabalhador, a única recompensa que você tem por trabalhar é apenas a alegria de estar trabalhando. E essa mensagem aqui vai para aqueles que dirigem caminhão com a mensagem de Deus, com a Bíblia, e acha que está lutando por justiça quando pede um salário melhor. Mas a mensagem de Deus para você, ou melhor, do Salomão para você, já que você gosta da Bíblia e se inspira nela, porque sente que Deus fala com você através dela, é que você, caminhoneiro, não deve se importar com o seu salário. A sua única alegria, sabe qual que deve ser? A sua única alegria, caminhoneiro, ou qualquer outro trabalhador que se fadiga debaixo do sol. A sua única recompensa do seu trabalho é a alegria de poder estar trabalhando e não o salário. Porque segundo o rei Salomão, o salário você já recebe, que a comida é a bebida. E mesmo assim você não recebe por causa do trabalho, você recebe porque Deus dá, porque você pode ser um trabalhador e mesmo assim não receber isso, porque você não agrada a Deus. Então se você está fadigado de tanto trabalhar, é porque o próprio Deus que você acredita te deu trabalho para te colocar na linha, porque Ele dá trabalho para aquele que é pecador, a juntar e amontoar riqueza para aquele que agrada a Deus, que no caso é o rei, é a elite, é a pirâmide, é a parte de cima da pirâmide, é o olho que tudo vê, é a nova ordem mundial, os donos do novo reset. Então, enquanto vocês pensam em parar de trabalhar porque não estão recebendo salário, achando que são insubstituíveis, a China já está construindo um império de robôs para vender para o Brasil quando a população brasileira faltar comida na mesa por causa do seu ego de não querer trabalhar porque acha que ganha pouco, substituir você no seu local de trabalho. Não vai pedir salário, não vai pedir prato de comida, não vai pedir prato de bebida e vai produzir melhor do que você. Então, quando você pensa em parar de trabalhar por causa de um salário, sem entender a importância do seu trabalho para a sobrevivência da sociedade, você está entregando de mãos beijadas o seu trabalho, a sua importância que era exercida através do trabalho na mão da autonomia robótica, certo? Então, a mensagem que eu trouxe para você hoje é que no dia do trabalhador, caminhoneiro, você não pensa em fazer greve, porque a greve não vai melhorar a sua vida, vai piorar e fazer você se tornar mais inútil ainda. Porque o Deus que você acredita, o Deus criador do Ocidente, do qual o Ocidente foi criado e fundado na Bíblia, o Deus da Bíblia, ele dá trabalho a você para te afligir, para te entristecer, porque ele te considera pecador, e para o pecador ele dá trabalho para juntar para o rico, que é aquele que agrada a Deus. Porque você só vai ter de comer e de beber se você agradar a Deus, porque até isso, segundo o rei Salomão, vem de Deus. Mas o trabalho, ele é utilizado para afligir você, certo? Então, senhoras e senhores, essa é a mensagem que o rei Salomão traz. O trabalhador,
ele trabalha muito, ele se fadiga muito de tanto trabalhar debaixo do sol, porque ele é trabalhador e transgressor da lei. E o trabalho é usado para punir o transgressor da lei.